Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Efésios, capítulo 6, Carta aos Efésios, capítulo 6. Vamos para a segunda parte. Esse parágrafo dividido em 3 partes, tá? É muita coisa. Eu vou ler do verso 5 ao verso 9, mas hoje nós vamos tratar o verso 6 e 7. Semana passada nós tratamos do verso 5, essa semana vamos tratar do verso 6 e 7, e se Deus permitir, semana que vem o verso 8 e 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Somente até aí. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos nesta manhã, agradecidos estamos por mais esse momento. Agora, Senhor Deus, no momento da pregação, da exposição da sua santa palavra, nos dirija nela, Senhor Deus, nos faça entender a sua santa escritura, que seja o seu Espírito aqui falar e não o homem. Mortifica a minha carne, mortifica o meu eu, Senhor Deus. Que seu Espírito Santo fale em nossos corações nessa manhã e nos edifique. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, primeiramente, antes de nós adentrarmos ao texto de hoje, eu quero retornar em breve, com a brevidade, ao verso 5. No termo que a palavra diz assim, ó, com temor e tremor, né? Estou voltando a esse termo com algum acréscimo, com algum adendo, para que nós possamos, irmãos, entender o que o apóstolo Paulo vai nos dizer nos próximos versos, no verso 6, 7, 8 e 9 até, né? E temos um texto aqui que eu quero adicionar, que na semana passada eu não coloquei ele, eu quero adicionar ele para que vocês entendam o que é esse temor e tremor, que é o que vai levar a gente a servir a Deus de boa vontade. Sem esse temor e esse tremor, não temos condições de servir a Deus. Vamos servi-lo de qualquer jeito. O texto que eu quero adicionar está na carta aos 2 Coríntios. A carta aos Coríntios, a segunda carta, né? Capítulo 7, verso 15. Capítulo 7, verso 15. Verso 15, diz assim: E o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos, e de como o recebeste, com temor e tremor. Paulo está falando aqui de Tito, que os coríntios receberam a Tito, né, com temor e tremor, né, e na obediência. Lembrando-se, que ele fala da obediência de vós todos. Então, você vê que esse temor e esse tremor, ele está atrelado à obediência, né? Sem isso, nós vamos até obedecer, mas será uma obediência de má vontade. Mas com o tremor e o temor que convém a qualquer um que o Senhor chama, irmãos. Seja ele servo ou seja ele livre. Para cumprir o quê? O trabalho determinado, primeiramente pelo Senhor, né?
para cumprir esse trabalho em obediência, ó, lembrando-se da obediência de vós todos, né? Eles estavam obedecendo e receberam a Tito com essa obediência em temor e tremor, né? Coisa que é afável, coisa que é de boa vontade, coisa que agrada ao Senhor. Não é o que está escrito lá em Filipenses 2,12? O que diz Filipenses 2,12? De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, olha só, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Então você vê que a obediência está atrelada aí ao temor e ao tremor, né? Que nós temos que ter, segundo a palavra de Deus, obedecendo a palavra do Senhor com temor e tremor, né? O apóstolo Paulo, ele não se exclui disso, né? Em 1 Coríntios 2,3, ele vai dizer assim: eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Ele não se exclui. Então, isso é para todos os cristãos, né? Então, que a gente entenda que esse temor e tremor, ele está atrelado à obediência. Nós devemos obedecer, e é o que Efésios, os versos 6 e 7 aqui vai falar dessa servidão, que ela seja, por isso que Paulo antecipa esse temor e tremor, que ela seja com temor e tremor diante de Deus, diante dos servos, diante dos seus senhores. E isso, meus irmãos, não significa que os servos, ou seja, os escravos do Senhor, devam aprovar os métodos tirânicos e arbitrários dos seus senhores, ou que devam tremer de medo deles sobre algum tipo de ameaça, né? Nós não devemos compactuar com aquilo que o nosso Senhor, né, terrestre, né, o nosso, vamos supor, o nosso patrão, o nosso chefe aqui, no nosso trabalho, ele faça de ilícito, ele usando seus métodos tirânicos, arbitrários. Não, nós não aprovaremos, mas Deus o colocou ali, mas nós não vamos aprovar aquilo, entende? Mas que nós devemos ser o que está solícito e de boa vontade para obedecer. Não tem jeito, tem que obedecer. Agora, existe um jargão no militarismo que fala: ordem absurda não se cumpre. Se o teu chefe falar, você tem que pegar essa marreta e dar na cabeça daquele que eu não gosto. Não, você não vai fazer. Não vai fazer, você vai desobedecer. Entende? Ordem absurda não se cumpre, mas segundo está dentro do seu âmbito de trabalho ali, é dever seu, mas ele te exige muito, você faz. Você vai carregar esse fardo. Mas não quer dizer que você tem que compactuar. Se ele te mandar, eu vou fazer aqui um trambique e você vai fazer parte dele para mim acobertar. Tu vai falar: não, senhor. Não, senhor, eu vou desobedecer. Ele pode até te mandar embora, mas isso é agradável a Deus, porque você foi desobediente a uma coisa ilícita. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, o que é lícito, mesmo que seja arbitrário da parte do nosso chefe, do nosso patrão, do nosso senhor terreno, devemos cumprir, né? E faça isso de boa vontade, né, para obedecer àqueles que têm autoridade sobre nós, sejam eles cristãos ou não. Então faça isso com temor e tremor. Irmãos, nós devemos nos conduzir para com eles de modo tal que faça com que eles vejam o que há dentro de nós. Entende? Talvez
o servo ímpio não vai fazer, mas o servo cristão vai obedecer e ele vai ver, ó, esse cara é diferente, essa pessoa, esta mulher é diferente, eles são diferentes. Por que eles são diferentes? Aí ele vai ver que nós temos quem em nós? O Espírito Santo. Temos Deus em nós, somos cristãos, ou seja, eles vão ver em nós verdadeiros discípulos de Deus, que obedecem à palavra do Senhor, né? Obedecem à palavra do Senhor. Você vai ver coisas na palavra de Deus, né? Que os servos obedecendo aos seus senhores. José obedecia a Faraó. Daniel obedecia a Nabucodonosor ímpio. Ele aprovava as coisas dele? Não. Ele até aconselhou a Nabucodonosor: arrependa-se dos seus pecados, largue as suas iniquidades, ajude os mais oprimidos, os mais pobres, largue disso, porque vai vir um tormento sobre você. Ele aprovava o que Nabucodonosor fazia? Não. Mas ele obedecia às ordens de Nabucodonosor. Entende? É isso. É um servo. Você é servo. Você é servo do Senhor. Dito isto, né, esse pequeno acréscimo aí sobre o versículo 5 que nós vimos semana passada, vamos adentrar agora sim ao verso 6, né, da epístola aos Efésios. E diz assim o verso 6: não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Irmãos, no verso 5, Paulo explica que o servo deve obedecer ao seu senhor terreno, assim como obedece ao seu senhor celestial, né? Ele faz essa comparação lá, essa semelhança, desculpe, a saber, a Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Agora, ele vai explicar de que maneira nós devemos obedecer, de que maneira os efésios deveriam obedecer. E o apóstolo vai declarar primeiramente a maneira que não deve ser feita, e depois ele vai declarar a maneira como deve ser feita essa servidão, essa obediência, né? Primeiramente, ele vai declarar, ó, não servindo à vista, como para agradar aos homens. O que ele está falando? Não vão servir desta forma. O que é servir à vista? Servir de aparência. Quando alguém está olhando para você, né? Quando alguém está te vigiando, te observando, e você nota, aí você se torna o cara, né? Se torna o pavão ali, né? Quer aparecer, né? É o aparecido, né? E aí você vê que teu chefe ou teu supervisor, enfim, alguém que tem autoridade sobre você, você vê que ele está te olhando e você começa a fazer as coisas. E aí você está enganando a quem, né? Às vezes nem ao próprio chefe mesmo, que ele já percebeu que toda vez que ele chega, você começa a trabalhar. Isso não é legal, né, irmão? Então, nós temos um texto paralelo, né, que encontramos a mesma coisa. Vamos lá em Colossenses, capítulo 3, verso 22. Colossenses 3, verso 22, diz assim a palavra do Senhor: vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Então, é um texto paralelo que diz a mesma coisa. Ó, você não deve servir aos seus senhores terrenos por aparência, querendo agradá-lo, né? Servir, a ideia aqui, irmãos, é uma servidão com o objetivo de impressionar aquele que tem autoridade sobre nós. Ou seja, aos homens, né? Lembra do que eu falei no sermão passado? Que o cara
o cara obedece com segundas intenções, né? Ele tem sempre uma segunda intenção, não porque ele trabalha, porque ele gosta do trabalho, mas ele tem, alguém está me vendo, então eu tenho que... É o cara que... Ele não é um bom empregado, né? Ele é um servo, como é que eu diz? É um servo, é um mau servo, né? Um mau servo. Servo mau, como diz o Senhor. Servo mau, servo mau, servo mau. Essa servidão, meus irmãos, deve ser feita não só externamente, mas principalmente no interior de cada pessoa. Isso deve vir de dentro, né? A pessoa tem que estar alegre em servir ao seu Senhor. Até porque, meus irmãos, que é dali que sai o seu sustento. A pessoa é assim, a pessoa quando está no sufoco, ela vai procurar um trabalho. Primeiramente, ela quer um trabalho. Eu quero trabalhar. Aí consegue. Aquele trabalho, quando ela entra, isso eu estou falando mau servo, né? Quando ela entra, ela fica ali um tempo. Aquele trabalho não passa a ser mais um trabalho, passa a ser um emprego. Entende a diferença de trabalho e emprego? Emprego, a pessoa não quer trabalhar, só quer o emprego, ela só quer o que rende, né? É o din-din para o sustento dela. E ela aceita tudo que o chefe fala no início. Você não vai ter, exemplo, você não vai ter auxílio de passagem, você não vai ter, só vai ser o salário seco, tá? Tá bom? Tá, eu aceito, eu quero, eu estou precisando. E aí, no primeiro mês, no segundo, no terceiro, ela já começa a torcer o nariz. Eu tenho direito. Mas você não acordou lá com o cara? Tudo bem, eu sei que é direito seu, mas você não acordou com ele lá? Você não fez todas as coisas? Por que agora você está requerendo isso? Né? Tinha que requerer antes. Assim eu não quero. Se tu me der auxílio disso, auxílio daquilo, aí sim, aí eu trabalho para você. Mas não pode, tá bom. É mais honesto, irmão, do que você entrar e depois você ser um mau servo, né? Você vai para a justiça até. Você bota o cara na justiça. E aí? Eu não tô falando que o patrão está certo não em fazer, mas ele aceitou. Ele foi honesto. Eu não dou isso. Ele não prometeu e não deu. Ele simplesmente falou: eu não faço isso e pronto. Entende? Então essas coisas é coisa de mau caráter, de pessoas que é mau caráter. Então, o que Paulo tá nos alertando aqui? Que o servo de Cristo não deve ser assim. O servo de Cristo, ele não deve trabalhar para agradar aos homens, como aparência de tal, né? O servo de Cristo, ele deve servir ao seu Senhor como se estivesse servindo ao próprio Deus. É isso que Paulo está falando aqui. Não para agradar aos homens, mas sim para agradar a Deus. Quando você faz essas coisas que você é um mau caráter, você desagrada tanto ao homem quanto a Deus, principalmente. Isso não é coisa de servo de Deus, de servo de Cristo. Irmãos, pois nós, fazendo isso, estaríamos desobedecendo ao próprio Deus, o Senhor dos céus e da terra. Nós, olhando para a palavra e obedecendo ela, obedecendo ao nosso patrão e chefe, nós estamos obedecendo ao mesmo Deus, Senhor do céu e da terra. Entende? Eles não... eu estou falando de servo de Cristo, tá, irmão? Tem pessoas aí, os ímpios não estão nem aí, né? Então... E nisso haveria uma recompensa. O verso 8 vai falar que semana que vem, se Deus permitir, nós vamos tratar dele, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Então, haverá uma recompensa nisso. Além de você agradar a Deus, você vai ser recompensado por isso. Deus não vai te deixar sem recompensa. Em outras palavras, meus irmãos, os servos não deveriam fazer essas coisas
querendo aparecer para homens, como querendo eles que os homens os admirassem por essa servidão apenas externa, querendo que eles admirassem. Você pode achar um chefe que vai até te elogiar, e você vai se encher, opa, atingiu o meu objetivo, né? Que era o elogio. Eu fui elogiado na frente dos meus colegas, né? Mas você pode achar um chefe carniça que vai te humilhar, vai falar, você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Eu estou te pagando e você tem que fazer. Faça o seu melhor. E você não vai ter nenhuma recompensa minha, não. Não vou te elogiar, não vou te fazer nada. Aí o cara vai ficar com a cara de tacho, né? Então, irmão, faça para agradar a Deus, aos céus, não à terra. E não espere recompensa de homem. Não espere agrado ou qualquer coisa que o homem possa fazer por você. Não espere. Hoje eu estava lendo Daniel e Daniel falou para o filho de Nabucodonosor que vem o dedo vem uma mão, escreve lá, né? Lá na parede o que ia acontecer, né? E aí o filho de Nabucodonosor manda chamar Daniel e promete a ele dádivas, riquezas. Daniel falou assim: eu não quero nada teu, eu não quero nada seu, é isso, eu vou interpretar o que o Senhor escreveu aqui na parede, mas eu não quero nada seu. E é assim que a gente tem que agir, não esperando nada do homem. Não aceite, irmãos, bajulações de homem. Não aceite recompensas que o homem possa dar, porque ele vai estar querendo segundo as intenções. Agora, se alguém quiser te presentear de bom agrado, receba e dê glória a Deus, porque foi Deus quem fez com aquele homem, né? Mas essas recompensas por algum favor que você venha a ser oferecido antes, é uma troca, entende? Eu só vou fazer porque eu vou ganhar isso, né? Se o homem te der alguma coisa sem houver esse contrato antes, amém, dê glória a Deus. Se não der, não fique desiludido. Só se desilude quem se ilude. Não fique triste, mas fique alegre, porque você está agradando não ao homem, mas a Deus. Você está agradando ao Senhor da terra e dos céus. Não espere recompensa do homem. Se vier, graças a Deus. Mas não faça essa barganha. Eu vou fazer aqui algo melhor do que eu faço, porque o meu Senhor terrestre vai me dar alguma coisa. Não faça isso. Isso é pecado. Isso é pecado. Essa barganha é pecado. Irmão, esses que fazem isso, né? São aqueles que não têm interesse no trabalho. Eles não têm real, mas que com essa exibição falsa, é um exibidinho, né? Apenas visam causar uma também falsa impressão favorável nos seus senhores. Eles visam causar uma coisa que eles não são. Eles, por trás dos panos, eles falam mal do seu patrão. Eles programam orquestram até coisas mais para prejudicar o patrão, que deu emprego para ele, que é através dele que ele sustenta a sua casa e sua família. É através do seu senhor. Diferentemente, os servos cristãos que são instruídos a não obedecer dessa maneira aos seus senhores, né? Eles são instruídos a não obedecer, não servindo à vista como para agradar a homens, não servindo de aparência. Eles são instruídos dessa maneira, né? Pela qual nós devemos servir. Agora, qual a maneira que agora Paulo vai falar que nós devemos servir a esses senhores, né? A última linha aí, né, diz mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, né? Fazendo de coração a vontade de Deus. Então, como é que você vai servir, né?
fazendo a vontade de Deus, de coração, como servos do Senhor. Um texto que nós vimos na semana passada, eu quero voltar nele, em 1 Coríntios 7. Abra lá, em 1 Coríntios 7. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 22. Verso 22, diz assim a palavra do Senhor: porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Então ele é o que? Servo de Cristo. Seja ele servo, ou seja ele senhor, ele é servo de Cristo. Então, essa é a maneira que nós devemos servir aos nossos senhores terrenos, como servos de Cristo, como servos do Senhor. E o que é um servo do Senhor? O que é ser servo, irmãos? É obedecer ao seu Senhor. O servo do Senhor, ele é obediente ao seu Senhor. E quem é o nosso Senhor? Jesus Cristo. E quem nós devemos obedecer? A Jesus Cristo. E aonde estão as suas ordens e preceitos e mandamentos? Aqui, na palavra de Deus, nas Escrituras, nas doutrinas dos santos apóstolos. Aqui está toda a obediência a qual nós devemos. Irmão, preste atenção. Tu vê que todo sermão existe a palavra obediência, porque está na palavra. Obedecer, obedecer, obedecer. O Senhor não quer sacrifício, Ele quer obediência. Então, irmão, a obediência, ela está acima de tudo, porque a obediência faz com que você renuncie tudo da sua carne. Obedeça, apenas obedeça. Mas é tão difícil isso, né? Para as pessoas que realmente não são servos de Cristo. Elas vão até um pedaço. Daqui para lá, não. Isso aqui não. Nós não vemos dessa forma. Eu tenho visto muitas coisas, irmão. E muitas coisas que chegam a dar repugnância das pessoas, líderes, falando N besteiras, falando N asneiras. Não sei como é que sai tanta baboseira da boca desses líderes, e líderes renomados. Eles não ensinam a verdade para o povo de Deus, ensinam até um ponto, e o povo de Deus está também tendo as Escrituras, parece que não lê as Escrituras, e estão em desobediência. Eles estão em desobediência. Deus vai tratar eles, não sei como. Realmente não sei, mas que eles estão em desobediência, estão. A maioria deles estão em desobediência. Eu não vou tratar aqui dos pontos, porque são muitos pontos que eles estão em desobediência. E uns, o peito deles parece peito de pombo. Ó, se inflam de tal maneira, estufam o peito e são contundentes em martelar os mais fracos. São contundentes, mas não olham para o traseiro deles, que estão sujos, que eles desobedecem à palavra de Deus. Qualquer hora dessa eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, sobre a desobediência desses líderes, e eu vou tratar de cada ponto, porque eu vou mostrar na Bíblia, na palavra de Deus. É aqui que eu vou mostrar, não é através de sistemas, não, é na Bíblia. É na Bíblia que eu vou mostrar as falácias dele, a desobediência desses homens e de denominações inteiras. Que Deus me ajude. Irmãos, então, essa passagem de 1 Coríntios 7, 22 nos mostra, né, o quanto ela vai nos auxiliar, que nós somos que? Servos de Cristo, seja servo, né? Servo, ou seja livre, ou seja o que? Empregado ou patrão, né? É isso que ele está falando ali.
vejam que nós, né, faremos esse serviço não como qualquer pessoa, mas como escravos de Cristo, servos do Senhor. Essa obediência está atrelada a ser escravo de Cristo, pois isso não passa de uma mera obediência externa e falsa, né? Pois isso, se você não obedece, não sendo escravo do Senhor, não sendo servo do Senhor, você vai obedecer de qualquer forma, porque você não é do Senhor, e você vai obedecer como a qualquer ímpio. Então você tem que ser primeiramente o quê? Servo do Senhor, e depois servo do homem. Seja servo de Cristo. Sou servo de Cristo. Como é que eu sou servo de Cristo, pastor? Lendo a palavra de Deus e obedecendo o que está escrito aqui. Essa é a minha servidão. Ok, e agora? Agora obedeça ao seu Senhor, que você vai estar agradando ao próprio Cristo. É isso. E esse obedecer, irmãos, essa servidão tem o sentido de desejar obedecer. É uma vontade, né? Porque vocês e eu somos servos de Cristo e mostramos que essa vontade é a vontade de Deus a ser obedecida em nós. Essa é a vontade de Deus, que nós obedeçamos aos nossos chefes, como se estivesse obedecendo ao próprio Cristo, como servos do Senhor, fazendo, né? Fazendo o quê? Fazendo de coração a vontade de Deus. Irmãos, é engraçado, preste atenção nisso aqui, ó. Aqui, ó. Preste atenção. É engraçado. Quando eles oram, nós oramos, né? Todos nós oramos. As pessoas falam assim, né? É o que a palavra manda. Que seja feita a vontade de Deus. Que seja feita a vontade do Senhor em nós. Essa é uma boa hora, né? Para fazer a vontade de Deus. Obedecer. Fazendo de coração a vontade de Deus. Essa seria uma boa hora de obedecer a vontade de Deus. Mas não é possível que Deus queira que eu obedeça um carniça desse. Não é possível. Então você não está lendo a palavra de Deus. Você não está vendo direito o que está escrito. Como servos de Cristo, não como para agradar a homens, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, quando você ora que seja feita a vontade de Deus, não parece que você desobedece, né? Que eles desobedecem, são o quê? Hipócritas. Irmãos, como escravos obedientes de Cristo que nós somos, né? Que deveríamos ser, então nós, e claro, eles, os efésios, deveriam, em última instância, fazer a vontade de Deus. Por quê, pastor? Romanos 12. Verso 2. Romanos 12. Verso 2, diz assim a palavra do Senhor: e não sede conformados com este mundo, não sede conformados com o mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, por que eu devo obedecer à vontade de Deus? Porque ela é boa, agradável e perfeita. Para que nós sejamos o quê? Transformados, não conformados com o mundo. Olha que diferença, né? Você ser conformado com o mundo e transformado pela obediência. O obedecer, ele vai o quê? Te transformar, porque você vai estar,
Você vai estar experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que é a melhor coisa que isso? Não tem ouro nem prata, nem qualquer coisa no mundo que seja melhor do que isso, porque isso está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Aleluia, aleluia, irmãos. E fazer a vontade de Deus, em cujo caso aqui a ênfase está em agradar de coração a Deus e não aos homens. Não devemos agradar aos homens, mas a Deus. O fim último é agradar a Deus. Agradar a Deus. Essa é a cláusula aqui disposta, irmãos. O que Paulo está nos instruindo nesta manhã é uma motivação interna de nós, que é incondicional. Deus não, o seu patrão não vai te dar nada por você obedecer. Você não espere, é isso que eu falei antes, não espere nada, mas espere somente agradar a Deus, agradar ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Louvado seja o Senhor dos exércitos, louvado seja o Senhor. Entende? E que ele vai contrastar diretamente com o serviço que é à vista. Essa coisa que vem, essa motivação, esse ânimo que vem de dentro de nós, incondicional, ele contrasta com o que é servido à vista, com aqueles que fazem o seu serviço à vista. Ele contrasta. Ou seja, o servir por aparência, quando alguém está observando, querendo agradar somente aos homens. Mas a ordem é, meus irmãos, façam isso como servos de Cristo e com um coração voluntário, porque isso é a vontade de Deus. E isso agrada a Deus. Servir como servo do Senhor e fazendo de coração a vontade de Deus. Que a melhor coisa de você ser achado, Deus falar assim para vocês, ó: entre no reino do meu Pai, servo bom e fiel. Ô glória! Ou vocês querem, ou nós, né? Eu me incluo, né? Ou nós queremos de mim: aparta-te de mim, porque eu nunca vos conheci. Vamos escolher. Entra no reino do meu Pai, servo bom e fiel. Ou aparta-te de mim, porque eu nunca vos conheci. Está aí. Tem duas bandejas. Escolha. Essa aqui, entra no meu reino, tem que obedecer. Essa aqui, aparta-te de mim, é o hipócrita, que ele finge que obedece, mas o seu coração, o Senhor Jesus fala, o seu coração está cheio de rapina, cheio de imundícias, cheio de segundas intenções. Irmãos, jogue isso por terra e escolha o que é direito. Jogue a esquerda para a terra e fique com a direita. Dessa forma. Gostaram do trocadilho? Vamos caminhar, irmãos. Vamos para o verso 7. Servindo de boa vontade, como ao Senhor. Ele vai repetir, né? Ele redunda, faz uma... Irmãos, os hebreus, o hebraísmo em si, eles tinham uma técnica que eles queriam enfatizar algo, eles repetiam. Eles repetem. Exemplo, vamos lá em Gálatas 1. Olha o que Paulo fala aqui.
Gálatas 1, verso 8. Verso 8 e 9, ele fala aqui, ó. Mas ainda que nós mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ó, seja anátema. Assim como já vou, ele tá repetindo, só que com outras palavras. Como já vou dissemos, agora de novo também vou digo, ó. Ele mesmo ele tá falando que ele está repetindo o que ele já disse, né? Se alguém vos anunciar, ó, o que ele repetiu de cima, outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. O que o hebraísmo faz? O hebraico faz? Eles usam essa técnica para dar ênfase, para você prestar bem a atenção. Nós aqui, nós botamos aspas, né? Ou passamos alguma linha embaixo, ou vem com aquele marca-texto. Eles não, eles repetem para que você... Irmãos, a técnica eficaz de você guardar alguma coisa é a repetição dela. Você repetindo aquilo, você vai memorizar e isso vai te causar um impacto. Você vai acabar obedecendo aquilo. Então, o que eles fazem aqui? Paulo repete, ó, servindo de boa vontade, como ao Senhor, como ele falou lá já, como servo de Cristo, né? E ele fala aqui do verso 5 também, do verso como ao Senhor, e não como aos homens, né? Ele faz uma redundância do que ele já disse, né? Ele repete, mas para quê? Para que isso fique, ó, massificado na nossa mente. Nesse verso, irmão, o apóstolo dá mais ênfase a essa servidão. Ele diz que essa servidão deve ser de boa vontade, como se fosse a Cristo. Em última instância, é a Cristo, né? Não é como se fosse. Em última instância, é a Cristo. Você está obedecendo a Deus, como nós já vimos. Isto é, o que é essa boa vontade? É uma servidão com fidelidade. É ser fiel. Ah, eu estou de boa vontade hoje? Não é assim não, eu estou dando um exemplo chulo aqui. Eu estou de boa vontade hoje, eu vou tirar aquela areia que está ali para o vizinho. Aí eu tiro a areia, estou de boa vontade. Acordei inspirado. Pum, tirei a areia. Aí o vizinho agradece, eu ganhei um elogio. Vem até com bolinho, com café, né? Aí vizinho, vai. Passados dias tem outra areia. O vizinho agora pede para você dar uma ajuda a ele. Você fala que não, que você não está afim. O que houve aqui? Não houve o quê? Uma constância, uma fidelidade. A fidelidade seria você, no mesma hora de pronto emprego, ajudar ele. Sim, vou aí, já vou aí. Vou aí dar ajuda ao Senhor. Acabou. Entende o que eu estou falando? Essa boa vontade é a fidelidade. É contínua. É um ato contínuo. Ele não para. Ele não diminui por algum motivo, ele não para por outro motivo, não. Ele continua, é um ato contínuo em toda a sua servidão com aquele Senhor, com aquele chefe, com aquele supervisor, com aquele patrão. É um ato contínuo. Então essa boa vontade, ele fala aqui, ó, servindo de boa vontade. Preste atenção. Pergunta que já tem a resposta. Vocês serviriam ao Senhor Jesus Cristo hoje de uma forma e amanhã de outra? Seria da mesma forma. De como? De boa vontade, com fidelidade. Ser fiel à obediência, servindo a Deus. Aí você serve ao seu Senhor terreno, da mesma forma, como se fosse ao próprio... É isso que Paulo está falando aqui. Entende? Não é só voluntariamente, né? É uma servidão com fidelidade, ser fiel. Uma servidão contínua, né? Fiel, como o próprio apóstolo, como o próprio Senhor, desculpe, e não como aos homens, ou seja, na carnalidade. O texto paralelo aqui está em Colossenses. Vamos lá em Colossenses de novo? Só que agora é o verso 23. Colossenses 3, 23. Colossenses 3, verso 23, diz assim a palavra de Deus:
E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração. O que é esse de todo o coração aqui, irmão? Fiel, como ao Senhor e não aos homens. Esse é o texto paralelo. Que ele vai falar assim, ó, faça de boa vontade, como se estivesse fazendo o Senhor. E sempre, 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 sem parar. O apóstolo, irmãos, nos faz lembrar que o nosso compromisso e dever é com Cristo e não com homens. Preste atenção, importa eu obedecer a Deus e não aos homens. Importa eu agradar a Deus e não aos homens. O apóstolo vai falar, importa eu agora, como eu li na semana passada, agradar aos homens? Se eu estou agradando aos homens, eu não estou mais agradando a Cristo. Então importa que eu agrade a Cristo, nosso Senhor, e não aos homens. Obedecendo, e como é que eu agrado a Cristo? Né? Obedecendo e servindo aos homens que Ele nos impõe como autoridade, como chefes e patrões, né? E com voluntariedade de coração, com fidelidade. Assim, irmão, estaremos servindo e obedecendo ao Senhor Jesus Cristo. Muda, né? Muda. Aí tu, e agora? Meu patrão é uma carniça. Eu sabendo disso agora, o que eu vou fazer? Você vai mudar a sua atitude. Se você fazia algo que era indevido, pare. Se você servia ao teu patrão de qualquer jeito, pare. Eu garanto que nos primeiros dias você vai ser notado. Se você servir ao seu patrão, ao seu chefe, como se fosse o próprio Cristo. Isso, irmão, não é só no âmbito de trabalho, não. É na obediência às autoridades. Obedecendo. Eu vi um vídeo que um ímpio desacatando o polícia na cara dele. Desacatando, desrespeitando. O cara que tem, e ele estava com droga. Parece que, eu não sei como é que está a lei agora, ele estava com maconha. Parece que não pode mais prender com a muquinha, um sacolé de maconha. Trouxinha, desculpa. Acho que não pode mais. Eu não estou bem a par disso mais não. Mas é isso, parece que o polícia não prendeu. Jogou a maconha do cara no chão e o cara desrespeitando. Acabou, irmão. Entende? É isso. Agora, se é um servo do Senhor, lógico, não vai estar com maconha, né? Mas mandou para. Salta do carro. Ele é autoridade. Respeite, sim senhor e não senhor. Não importa se ele é mais novo, se ele é mais recruta, não importa. Ele ali naquela função, naquele dia fardado, ele está sob autoridade. Ele é autoridade do Estado. E nós devemos essa obediência. Não importa, ou seja, até um guarda municipal, irmãos. Não importa. Obedeça, seja humilde, pelo amor de Deus. Seja humilde. Você só tem a ganhar. Porque isso vai estar o quê? Agradando a Deus. E você vai ser notado. Sem que você queira, você vai ser notado. Irmãos, devemos agradar a Deus obedecendo aos nossos chefes, às autoridades, em espírito. E em espírito, as pessoas passam a observar a ordem de Deus. E já não trabalham como para homens, mas sim como para o Senhor. Já obedecem não como para homem, mas obedecem como para o Senhor. Mas isso você tem que estar o quê? Cheio do Espírito. Não é que Paulo vai falar aqui? Cadê? Deixa eu achar, está aqui, ó. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E o Espírito é manso. O Espírito é manso. O Espírito é bom, né? Irmãos, as pessoas são escravas não de homens, os cristãos, mas sim do Senhor.
Vocês só obedecem ao Senhor. Vocês só obedecem ao Senhor sendo escravos do Senhor. Como ele vai falar aqui, né? Como servos de Cristo, servindo de boa vontade, como ao Senhor, não como aos homens. Eu concluo esse sermão desta manhã, irmãos, deixando alguns conselhos aos irmãos e àqueles que estão nos vendo hoje, ou verão mais tarde. Conselhos que na verdade são ordens, não minha. Eu não tenho ordens a dar a vocês, minha, pois eu sou um escravo igual a vocês, né? Mas do Senhor. Em primeiro lugar, não devemos servir para agradar a homens. Correto? Vejamos o que as Escrituras diz. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Eu não seria servo de Cristo se eu servir para agradar a homens. Paulo está falando, eu procuro agradar a homens? Se eu estivesse agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. E aqui a palavra dela, como servo de Cristo, agradando a Cristo e não a homens. Irmãos, quando servimos, temos que servir como ao Senhor, em todos os âmbitos, né? Pois assim estaremos obedecendo ao mesmo Senhor, a Deus. E que essa servidão, meus irmãos, e obediência seja pura, sincera, de coração e com toda fidelidade. E por que tudo isso? E por que de tudo isso? Porque essa é a vontade do Senhor. Apenas obedeça. Apenas obedeça. Amém? Deus possa nos edificar com o seu Espírito Santo esta palavra em nossos corações.